Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Eu quero cumprimentar as crianças com a paz do Senhor. Amém. Quantos querem louvar a Deus mais um pouquinho ainda? Quantos estão com o coração bem quentinho, bem quentinho? Está com o coração bem quentinho? Sabe por que o teu coração está bem quentinho, irmão? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo e aquece o coração daquele que está triste. E hoje esse fogo que é o Espírito Santo vai passar aqui. Glória a Deus! E vai aquecer o coração de cada criança. Amém? Está sentindo esse fogo no teu coração queimando nessa noite? Mas você se assente um pouco. Se assente não pode, só os adultos se assentarem. E eu vou passar para a irmã Dete, para a irmã Bianca, que elas vão fazer uma parte de louvor ali. Nós vamos continuar pregando a palavra. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Agora eu quero saudar as crianças com a paz do Senhor, amém? Vocês estão com energia ainda para nós cantar um pouquinho? Sim. Então nós vamos cantar. Mas é para cantar e fazer gesto. E a igreja também. Tá? Esse meu pastor, ele sente falta de mim. Sente sim. E o pastor. Esse meu pastor, ele sente falta de mim. Sente sim. E o pastor contou. Esse meu pastor, ele sente falta de mim. Sente sim. E o pastor contou 99 ovelhinhas, contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar.
valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão,
Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura da Bíblia agora. Tem um louvor que diz assim, ó. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal causa uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Quem não tem Bíblia, e quem tem Bíblia, abre a Bíblia, mas quem não tem deve saber esse versículo de cor, né, irmão Everton? Porque ele é o tema central da Bíblia. E é o tema de vocês, João 3 e... Se não existisse a Bíblia, existisse só esse versículo, já era suficiente. Então nós vamos ler o tema. Depois eu vou passar para a irmã Dete, que ela vai contar uma história muito linda aqui para fazer a introdução da mensagem. Tá certo? Então vocês precisam ficar bem quietinhos e prestar atenção na palavra, porque a Bíblia diz em Romanos que a fé ela vem pelo e ouvir a... E a Bíblia diz que só agrada a Deus quem tem fé, tio Everton. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo? Então, se você tiver fé, ainda que seja pequenininha, você vai dizer, sai problema para lá, e ele vai sair porque você tem fé. A fé remove montanha. Tá bom? Então, nós vamos dizer o texto bem alto, bem lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Amém? Se assente dando glória a Deus. Deus abençoe a todos. Pastor, por nos receber, o convite dos irmãos. Agora eu vou passar para a tia Dete, que vai contar uma história muito linda. Preste atenção. Amém. Desejo cumprimentar também a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? A irmã Dete está muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por essa grandiosa oportunidade. Agradeço o pastor dessa igreja, né, por nos conceder essa oportunidade, a irmã Gi pelo convite. E agora, crianças, olhem só. A irmã Dete vai contar uma história muito, muito especial. A irmã Dete vai contar a história de uns bonequinhos de madeira. Isso mesmo, crianças. Um monte de bonequinhos de madeira que moravam numa aldeia. E lá nessa aldeia, esses bonequinhos, todos eles foram feitos por um só carpinteiro. O nome desse carpinteiro era Eli. E lá, no alto daquela grande montanha, Eli ficava bem lá no alto, observando tudo que acontecia naquela aldeia com aqueles bonequinhos que Eli tinha feito. E lá nessa aldeia, crianças, tinha um bonequinho que o nome dele era Marcelino. Isso mesmo, Marcelino era o nome desse bonequinho. E ele tinha uma amiguinha. A amiguinha dele se chamava Lucy. Também lá tinha padeiro. Também tinha o prefeito daquela aldeia, a mulher do prefeito e muitos bonequinhos. Certo dia, Marcelino abriu a janela de sua casa, olhou, a vista era muito linda, mas ele se deparou-se, crianças, com um grande presente perto de sua porta.
Marcelino, muito contente, amava presente. Ganhei um presente, vou correndo lá pegar. Então, Marcelino foi correndo lá e pegou aquele presente. Que lindo! Que linda essa caixa! Quem será que me deu? Mas vamos ver o que tem dentro desse presente. Então, Marcelino abriu todo curioso aquele presente. Um martelo! Eu amo fazer concerto, arrumar as coisas. Amei esse presente. Será que foi a minha amiguinha Lucy que me deu esse presente? Eu vou lá perguntar para ela. E assim lá foi Marcelino, de atrás da Lucy. Só que, crianças, quando Marcelino foi até Lucy, Lucy também estava vindo ao encontro de Marcelino. Então ela disse assim: olha, Marcelino, o que eu ganhei essa manhã? Um violão. Você sabe que eu amo tocar e cantar. Pois é, eu também ganhei um presente assim, disse Marcelino. E os dois foram conversando para o meio da aldeia. E logo eles notaram que muito mais bonequinhos também ganharam presente. Teve um que ganhou uma linha e uma agulha. Mas amou muito, porque ela disse: eu amo fazer roupas. Eu amo fazer roupa, arrumar roupas. Até o padeiro, crianças, ganhou uma colher nova e estava feliz e contente com aquela colher. Ai, eu amei, eu ganhei um presente. E, de repente, o prefeito também saiu com o seu balde e a sua escovinha e disse assim: ai, eu ganhei um presente, amei, eu amo limpar tudo, deixar tudo limpinho. Atrás dele veio a sua mulher. E eu também ganhei, eu ganhei um livro. Mas, crianças, começaram tudo a conversar, os bonequinhos um com outros. O prefeito, de repente, viu uma carroça e foi correndo lá. Ué, aconteceu alguma coisa. Aí ele saiu correndo para ver o que tinha naquela carroça. E eles todos foram juntos, esqueceram os presentes ali. E lá foi o prefeito. Chegou lá e ele avistou uma carroça com um monte de bonequinhos de madeira. E ele perguntou para o papai daqueles bonequinhos o que tinha acontecido. Então ele disse: é que nós estávamos vindo, a gente mora muito distante daqui. E a gente estava vindo para conhecer o Criador Eli. Só que no meio do caminho, choveu muito. E ao passar pela ponte, a nossa carroça quebrou a roda. E ela pendeu para o lado, as nossas roupas, nossas comidas caíram tudo no rio. E a gente está cansado, com fome, com frio. Acho que não vamos conhecer o nosso Criador Eli. Mas o padeiro disse assim: não, pode deixar que eu vou arrumar já essa roda. Só que o padeiro pegou a roda, e em vez de ela arrumar, a roda quebrou mais. Daí o prefeito disse assim: deixa que eu arrumo. E quando ele foi pegar a roda se quebrou-se. Aí Marcelino pensou assim, não, estamos fazendo tudo errado. Vou lá perguntar para Eli o que nós podemos fazer. Foram lá até Eli, no alto da montanha. Chegaram lá, bateram na porta de Eli. Ele disse: entre, Marcelino. E Marcelino entrou. Eli, bem rapidinho, né? Porque ele queria fazer alguma coisa por aqueles bonequinhos que estavam lá com fome, com frio. Ai, sabe, Eli, é que nós encontramos um monte de bonequinho, mas eles estão com frio, com fome, a roda da carroça quebrou. E quanto mais Marcelino contava para Eli, crianças, Eli só fazia assim: aham, eu sei. Ah, mas a roda quebrou. Aham, eu sei. Aí Marcelino parou e falou assim para Eli: Eli, você sabia dos bonequinhos que vinham até ti? Sabia. Sabia da roda, da carroça? Sabia. É mesmo, Eli? Então por que você não fez nada? Assim disse Marcelino a Eli. Aí ele disse assim: eu fiz. Eu enviei vocês. Ai, Marcelino nos enviou? Sim. Vocês lembram dos presentes que vocês ganharam essa manhã?
Aí Marcelino disse, sim, agora estou lembrado. Eu ganhei o martelo que eu amo consertar. Já sei, vou correndo lá consertar a roda da carroça. E daí, aquela bonequinha que ganhou a linha e a agulha, disse, eu posso fazer roupa nova para eles não sentirem mais frio. Até o padeiro se lembrou da colher e disse assim, eu vou lá fazer uma comidinha gostosinha para eles. Então foram todos ajudar. E o prefeito disse assim, enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou dar uma limpadinha na carroça, porque eu amo deixar tudo limpinho. E Lucy pegou o seu violão e disse, agora, enquanto vocês estão arrumando a carroça, eu vou trocar um hino bem lindo para alegrar o coração deles. E a mulher do prefeito pensou assim, enquanto vocês fazem tudo isso, eu vou pegar o meu livro e vou contar uma história para as crianças. Amém? Crianças, sabe o que a Irmandete quer dizer com essa história? Sabe o que é, crianças? Deus nos deu, cada um de nós, um presente muito especial. Cada um de nós temos um talento muito especial que o Senhor Jesus nos deu. Que nós, crianças, nós, irmãos, podemos usar esse nosso talento, esse nosso presente, que o Senhor Jesus, o nosso Criador, nos deu para nós trazermos mais crianças, mais pessoas até o nosso Criador. Amém? Não é, tio Rutinei? É verdade, tia Odete. E nós estamos falando em doar, em dar, em ofertar. Nós tivemos uma atitude muito nobre aqui da nossa irmã que ofertou na casa de Deus nesta noite. Ela deu aquilo de melhor para Deus. Você veio com a sua, talvez, moedinha tão pequenininha, mas era o seu melhor, e deu para Deus. Você preparou algo de melhor para dar para Deus. Quando a gente vem à casa de Deus, criança, a gente prepara o de melhor do nosso coração para Deus. Mas, só teve um, em todo o universo, o Criador de todas as coisas, que deu o maior presente a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas por que Ele deu? Por que Ele doou o seu único filho? A Bíblia diz, criança, que quando Deus criou o homem e a mulher e colocou lá no jardim do Éden, esse muito lindo jardim, eles cometeram um erro, eles foram enganados pela serpente, e eles cometeram um erro e caíram, pecaram. Perderam o brilho de Deus, o brilho do Espírito, caíram da graça. Então, no capítulo 3 de Gênesis, quando a mulher caiu, o homem caiu, Deus deu uma sentença ao inimigo do homem, Deus deu uma sentença ao homem, mas Deus deu uma sentença também à serpente, e disse assim, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça do inimigo, e ela lhe ferirá o calcanhar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ficou com saudade daquela comunhão que Ele tinha com o homem. Ele vinha na viração da tarde, ter uma comunhão com o homem, e o pecado separou o homem de Deus, a desobediência, tio Everton. Separou. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, ele diz assim, porque todos pecaram, todos, o adulto, a criança, e estão longe, foram destituídos da presença de Deus. Mas Deus amava ter comunhão com o homem. Deus amava. Então Deus já tinha um projeto de resgate para o homem. E a Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convinha que o Filho do Homem fosse entregue para resgate da humanidade.
Então Jesus trouxe, então o nosso Criador ofertou o que ele tinha de melhor no céu para resgatar a sua criatura. Por isso que ele deu o que ele tinha, o de melhor. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama de verdade, criança, dá aquilo que é de melhor para Deus. Assim como Deus amou de tal maneira, deu aquilo que ele tinha de menor para resgatar a humanidade. Mas o tio Rodinei quer mostrar aqui, olha só, o presente. O presente. Dá uma mãozinha aqui para mim, Mandete. O presente que Deus deu à humanidade lhe custou o seu filho. Lhe custou sangue. Lhe custou sofrimento. Mas ele amou. Ele deu o que ele tinha de melhor. E ele trouxe você aqui nessa noite para mostrar para você como ele lhe ama. Como ele deseja ter comunhão com você. Mas conta uma história. Conta uma história de um leilão que aconteceu numa cidade. As crianças sabem o que é um leilão aqui? Um leilão é vender. Isso, é vender algo com preço mais baixo para se obter algum lucro, certo? Isso é um leilão. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aconteceu um leilão numa cidade. E aquele leiloeiro tinha vários objetos leiloando. Vários objetos. E um desses objetos era um violino. Um violino velho, com as cordas arrebentadas, sujo. E aquele leiloeiro, ele começa a perguntar: alguém dá um lance nesse violino? Alguém dá um lance nesse violino? Alguém dá um lance nesse violino? Ninguém falava nada, ninguém deu um lance no violino. Então o leiloeiro, ele solta o violino em cima da mesa e ele começa a leiloar outros objetos. Leiloou um objeto, leiloou outro objeto, mas de repente, crianças, sai do meio da plateia um senhor de cabelos brancos. Sai do meio da plateia um senhor de cabelo branco. E aquele leiloeiro continua leiloando as peças. Aquele senhor de cabelo branco, ele pega aquele violino. Ele pega aquele violino e ele começa a consertar aquele violino. Ele começa a afinar as cordas daquele violino. Ele passa um paninho naquele violino. E, de repente, ele pega o arco e ele começa a tocar aquele violino. Pode botar no ombro aqui. Ele começa a tocar aquele violino. E aquele violino começa a sair uma linda música. Aquela música começa a encher toda a casa. Começa a alegrar o coração das pessoas. As pessoas começam a ficar alegres. Mas aquele mestre na música, ele larga o violino. Ele larga o violino de volta ali. E o leiloeiro continua leiloando as peças.
Mas de repente o leiloeiro para e pega o violino de volta. Só ficou o violino, o resto foi tudo vendido. E ele começa a fazer uma pergunta. Alguém tem um lance para dar nesse violino? Quantos? 100? 300? Alguém tem mais um lance para dar nesse violino? Alguém tem mais um lance? 1.000 libras? 1.100? 1.100 libras, dou-lhe uma, dou-lhe duas, 5.000 libras vendido aqui para a menina. Ué, já está vendido aqui para a menina, 99.000. Ué, mas esse violino aqui não é aquele mesmo violino que ninguém dava nada? Hã? Mas você sabe por que esse violino começou a passar a valer tanto agora? Porque o mestre deu um toque nele. Porque o mestre limpou ele. Porque o mestre afinou ele. Conta uma história de um leproso que vivia fora da cidade. Porque o leproso, a lepra representa o pecado, crianças. Olha aqui. A lepra representa o pecado e o leproso vivia fora da cidade, longe da família, longe da sociedade. E um dia esse leproso foi entrar na cidade. E todo leproso, todo homem, mulher que tinha lepra, quando entrava na cidade, ele tinha que vir dizendo assim, ó: imundo, imundo, imundo. O que o leproso dizia? Mas quando o leproso estava entrando na cidade, vindo dizendo essa palavra, imundo, 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 Jesus vinha descendo da oração. O mestre vinha descendo da oração. Então aquele leproso se encontra com o mestre. Como é que era o nome do mestre? E quando aquele leproso se encontra com o mestre, aquele leproso dizia... Como é que o leproso dizia? Mas quando ele se encontrou com o mestre e ele teve uma atitude, ele se jogou no chão. Ele dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, mestre, se tu queres, tu pode me tornar limpo. E o mestre disse: eu quero ser limpo. E aquele homem se levanta agora limpo. Aquele homem que estava longe da sociedade, que ninguém dava nada, que ninguém chegava perto por causa do mau cheiro, por causa da ferida, por causa do pecado. Agora foi tocado pelo mestre. Agora ele passou a ter valor porque ele recebeu o toque da mão do mestre. Sabe o que o tio Rodinei quer dizer para vocês aqui nessa noite? Que vocês precisam ser tocados pelo mestre. Que nós precisamos ser tocados pelo mestre. Muito obrigado, Felipe. A Bíblia diz, crianças, que lá no Antigo Testamento foi feita uma caixa chamada Arca da Aliança. E aquela arca vivia sempre no meio do povo, sempre no meio do povo. Os sacerdotes eram responsáveis pelaquela caixa. Mas um dia teve 2 moços, filhos do sacerdote, que desobedeceram à vontade de Deus e levaram a arca para a guerra sem autorização de Deus, achando que a arca ia ganhar a guerra. E eles acabaram perdendo a guerra e os filisteus acabaram roubando a arca e levando a arca para a terra deles. Perderam a arca, a presença de Deus. E ainda acabaram perdendo a vida. Mas um dia o rei Davi, com 30 anos de idade, assumiu o trono e ele se lembra da arca e ele manda buscar a arca. Ele manda buscar a arca e essa arca ficou, por causa dos filisteus que não quiseram mais a arca na cidade, a arca ficou na casa de Abinadab.
durante 20 anos, aproximadamente. E durante 20 anos, essa arca na casa de Abinadab não aconteceu nada. A Bíblia não fala nem que ele foi abençoado, nem que ele foi amaldiçoado, nada. Mas Davi se lembra agora que vai construir o templo para adoração. Ele se lembra da arca, da presença de Deus. E ele manda ir buscar a arca na casa de Abinadab. Então Abinadab pega os seus filhos, Uzá e Aiô, e botam a arca em cima de um carro de boi. E quando a arca está vindo para Jerusalém, o carro pende, a arca pende, e Uzá vai tentar segurar a arca e ele acaba morrendo. Mas Davi ficou com muito medo. Davi ficou com muito medo e disse: não, eu não vou levar esta arca para Jerusalém. Deixem lá na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz, a história diz, que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ele foi muito abençoado, muito próspero, porque aonde está a presença de Deus, existe a bênção, existe a prosperidade. Mas a presença de Deus não estava lá na casa de Abinadab também? Por 20 anos, por que ele não foi abençoado? E agora na casa de Obed-edom, 3 meses ele foi abençoado. Sabe por quê? Foi a maneira com que ele tratou a presença de Deus na casa. Com amor. É a maneira que eu e você entregamos a nossa oferta a Deus. É a maneira que eu e você entregamos o nosso coração a Deus. 3 meses bastou para Obed-edom ser abençoado. A presença de Deus estava ali. E sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa noite, irmãos? Para os nossos pequeninos, que eles vão ter um lindo futuro. Que eles vão ter um lindo futuro se eu e você ensinar como tratar a presença de Deus, como zelar pelas coisas de Deus, com o nosso dom, com o nosso talento, como oferecermos a Deus para o crescimento das pessoas. Eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja hoje. Se Jesus voltar hoje, a noiva sobe, eles sobem com Cristo. Mas eles precisam aceitar nesta noite a maior oferta que Deus deu, que foi o seu único filho. Seu único filho. Vamos se colocar de pé? Se nós observarmos o texto que a tia Gi colocou ali, fala de um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que ele era mestre, que ele era doutor, que ele era um príncipe, que ele era um perito na lei. Então ele foi procurar Jesus de noite, porque ele, sendo mestre, ele não entendia muito bem das coisas que Jesus estava falando. Ele foi procurar Jesus de noite e ele perguntou para Jesus o que ele devia fazer para herdar o céu. E Jesus disse assim: Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. Daí Nicodemos pergunta assim: pode um homem velho entrar na barriga da mamãe e nascer de novo? Por certo que não. E Jesus disse: não, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Ele era um homem que era perito, conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas ele não entendia a respeito do recomeço que Deus queria dar para a vida dele. Então eu quero orar pela criança que quer aceitar Jesus. Eu quero orar pelo pai e pela mãe que quer recomeçar. Se eu perguntar, quantas crianças querem aceitar Jesus aqui hoje? Querem aceitar essa oferta do nosso Criador para nós? Olha só, algumas crianças. Vem para frente, pode vir para frente. Eu vou passar aqui, enquanto ele chega, a tia Bianca vai cantar um louvor aqui, tá certo?
Enquanto ele chega, o papai e a mamãe dessas crianças querem vir aqui. São 8h59 da noite. Ensina ele no caminho que Para deve ouvir andar, você suas ora, ele ora com notificações, você. abra a notificação do smartphone para ativar o acesso. Deus, estou aqui pra contigo falar. Perdão se eu pequei e pra recomeçar, me dê a sua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sou ninguém, sem ti não sei viver. Não sei viver. Me ajuda a seguir a sua estrada, a recomeçar tudo outra vez. Pra quebra um vaso e faz de novo. Pra recomeçar, quero ser um vaso novo. Oh, aleluia, Jesus. Pra recomeçar, quebra um vaso e faz de novo. Recomeçou, que ele aceitou, que ele entregou seu coração para Jesus. Deixa eu dizer algo para vocês. Quando a tia Gi nos convidou para estar aqui, o Espírito Santo colocou uma palavra ao nosso coração dizendo: se eu pequei e pra recomeçar, eu quero restaurar vidas para que eles recomecem. A sua mão, quero ajuda. E Ele está dando a sua mão nessa noite. Preciso minhas forças renovar. Ele está renovando as tuas forças nessa noite. Sem ti não sou ninguém. Nós temos que reconhecer que não sei viver. Nós não somos nada se nós não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz e confessar com a nossa boca, crer com o nosso coração e aceitar o presente mais precioso de Deus para nós. Recomeçar tudo outra vez. Talvez você entrou aqui dizendo: para mim não dá mais. Eu estou cansado, mas o Espírito Santo lhe diz: o novo recomeço Ele traz para a tua vida nessa noite. Quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Cada criança dessa que levantou a mão dizendo que iria aceitar o presente, a dádiva do nosso Criador, que está sendo escrito o nome dela no livro da vida. Mas a gente sabe que no decorrer da caminhada a gente se cansa. E no decorrer da caminhada muita gente para, muitas vezes as pessoas param. Mas existe um novo recomeço. Quero ser um vaso. Mas para ser um vaso novo é necessário que você e eu deixamos Ele quebrar este vaso.
e ele recomeçar de novo. O pastor vai me ajudar a orar aqui, porque nós precisamos aceitar esse cordeiro que não mais cobre o pecado como cobria os sacrifícios na antiga aliança, mas o cordeiro que tira, que remove o pecado do mundo. Levanta a tua mãozinha para cá. Vamos orar pelas crianças, para que Jesus escreva o nome delas no livro da vida. Mas você que quer um recomeço, quantos querem um recomeço na sua vida aí? Quem quer voltar a orar mais? Quem quer voltar a consagrar mais? Quem quer voltar a ter uma vida mais abençoada, mais cheia do Espírito Santo? Levanta a sua mãozinha para o céu. Levanta. Eu preciso ser melhor para Jesus. Eu preciso de um recomeço. Eu preciso ser mais avivado. Vamos orar? Vou deixar o nosso pastor orar aqui, que ele é autoridade nessa igreja, então ele ora e abençoa a sua igreja. Estenda as tuas mãos, Senhor nosso Deus e Pai querido.